Boa tarde a todos. De O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do poço para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha, ainda que haja chegado ao último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Mensagem ditada pelo Espírito São Luís, Paris, 1860. Então, como esse espírito benfeitor aqui nos esclarece, nós não temos como prejulgar os desígnios de Deus. Quantos casos, né, nós temos conhecimento de pessoas que ficaram em situações muito delicadas em seu estado de saúde, que foram desencanadas pelos médicos, pela medicina terrena, e que retornaram e recobraram a consciência e recuperaram a saúde. Além disso, a ciência avança a passos largos. Então, aquela enfermidade que hoje não tem cura, amanhã poderá ter. Então, nós que compreendemos que a vida não termina com a morte do corpo físico, nós não podemos concordar com a prática da eutanásia, que muitas pessoas julgam um bem para aquele enfermo que está ali sem esperança de cura, sofrendo. Nós sabemos que não está apenas o corpo ali inerte, o espírito a ele ligado, recebe as vibrações amorosas de todos os familiares. Houve muitas vezes, porque a gente sabe de pessoas que tiveram o que eles chamam de experiência de quase morte, né? E relatam, que relembram coisas que foram faladas perto dele, do paciente. Então, a gente sabe, se a gente está acompanhando algum familiar ou alguma pessoa amiga nessa situação, nós podemos chegar perto do leito, fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho, falar da misericórdia e da bondade divina, porque aquele espírito, ainda que não possa se manifestar o seu pensamento, as suas emoções, ele certamente está se impregnando e se beneficiando com as nossas vibrações. Na questão 953 de O Livro dos Espíritos, Kardec indagou aos espíritos, ele fez a seguinte pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E os espíritos esclarecem respondendo: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento. Então, a gente não sabe qual a necessidade daquele espírito para, muitas vezes, ficar naquele leito
alimentando-se com a ajuda de aparelhos, respirando com a ajuda de aparelhos, sem falar, sem manifestar, expressar a sua vontade, os seus desejos, a sua opinião. Então, se qualquer um de nós estiver passando, já passou, enfim, experimentar, passar por essa experiência, que a gente guarde a certeza de que os desígnios divinos são perfeitos, de que as leis de Deus são perfeitas, e que guardemos conosco a resignação de que aquele espírito está passando por aquela situação, mas aquela situação vai trazer benefícios para ele. E que em nenhum momento passe pela nossa mente que o ato de abreviar a vida no corpo físico vai trazer algum benefício para esse espírito. Na obra intitulada Obreiros da Vida Eterna, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, há um exemplo, num capítulo intitulado Desprendimento Difícil. Ele conta o caso de um paciente chamado Cavalcante, e quem tiver a obra e quiser ler um pouco mais sobre o assunto, esse exemplo desse espírito Cavalcante, né, cuja equipe médica optou de forma um tanto equivocada pela eutanásia, exemplifica os prejuízos que essa atitude trouxe para o espírito no momento do desligamento, e toda a dificuldade, todas as complicações que ele encontrou ao desligar-se do corpo físico de forma apressada, pela visão, né, estreita que nós ainda aqui temos no plano material. Bom, então, feitas as considerações, né, essa mensagem de São Luís traz para as nossas reflexões, vamos então agora unir os nossos pensamentos em prece, para que possamos colaborar de alguma maneira, ainda que com uma parcela muito pequena, mas que possamos colaborar com as nossas melhores vibrações, para que aqueles espíritos socorristas saiam em auxílio àqueles que mais necessitam, aqueles que estão passando por dificuldades muito grandes, estão em desespero. E vamos rogar, querido benfeitor Fabiano de Cristo, fiel servidor na seara do bem, rogamos que a tua equipe de enfermeiros dedicados saia em socorro àquelas criaturas que se entregaram ao desespero, que já não trazem mais confiança na misericórdia do Pai, que não guardam esperança de uma solução para as suas aflições. Que todas essas criaturas sejam alcançadas pelos trabalhadores da tua equipe e que o alívio possa chegar até cada uma delas. Queremos rogar por aqueles espíritos que passam pela prova da enfermidade física, pelos familiares que muitas vezes questionam a bondade divina, por aqueles que passam pelo exemplo ditado por São Luís, da enfermidade que aparentemente não tem cura e que traz quase que desespero aos familiares, que eles tenham os seus corações acalmados, abrandados, e que confiem na misericórdia e na bondade de Deus, que nunca nos abandona. Queremos rogar por todos aqueles que estão enfermos nos seus leitos, nos seus lares, nos hospitais, por todas as pessoas que trabalham em unidades hospitalares, independentemente da função que exerçam, que eles sejam amparados, socorridos e fortalecidos em razão da realidade difícil com que trabalham todos os dias, lidando com a dor do próximo, que eles sejam também socorridos e amparados nesse momento. Rogamos por aqueles espíritos que todos os dias têm deixado o corpo físico, retornando ao mundo espiritual, sobretudo por aqueles que chegam ao plano espiritual sem conhecer a realidade da vida após a morte, muitas vezes em total desalinho mental, que sejam socorridos nos hospitais do mundo espiritual, no hospital da Casa de Batuíra, onde receberão o amparo, o esclarecimento, o socorro que precisam nesse momento de transição e de retorno à verdadeira vida. Queremos rogar, querido Jesus, pela comunidade onde nossa casa espírita está inserida, por todas aquelas famílias tão conhecidas do teu coração bondoso, que elas sejam também socorridas
nas suas aflições e nas suas necessidades. E por todos nós aqui presentes nesse momento de oração, rogamos pelo lar e pela família de todos aqui representados, que o lar de cada um de nós possa se encher, querido Jesus, pela tua luz, pela luz do teu evangelho, e que possamos encontrar nas tuas lições o roteiro para a nossa caminhada. Abençoa-nos, querido amigo, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um bom final de domingo.